Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem? Olá. E aqui estamos nós, não é verdade? De 15 em 15 dias a gente se encontra, né? E isso é muito bom. Tava aqui me preparando mentalmente, né? O que eu poderia falar, né? Que possa nos ajudar a ver a vida de uma forma diferente. Porque eu acho que é isso que a gente precisa. Olhar a vida de uma forma diferente. Né? Não aquela que a gente está acostumada a olhar, que é cheio de crenças, cheio de dores, cheio de tudo, né? Então, boa noite. Belo Horizonte. Gente de Curitiba, tem algumas que eu já conheço aqui, né, gente? Tem de Porto Alegre, algumas já constelaram comigo, então eu já olho e já sei direitinho, né? Querida Cláudia, quanto tempo? Bom, gente, tô só esperando o Instagram avisar, né? Que estão avisando as pessoas que a gente já tá ao vivo, tá? Oi, Tapta, querida, tudo bom? Boa noite, boa noite. A Bianca já acabou de constelar e falou assim, eu já tô aqui prontinha para entrar na live, né? Friozinho. Eu tô com o ar ligado aqui, gente. Olha aqui, eu tô vestido de manga curta, né? E pronto, ainda passando, né? Querida, muito obrigado, né? Eu não sinto que assim, sei lá, eu recebo aquilo que vocês me dão, mas eu sei que eu ainda tô num caminho árduo, né? De modificação, né? Mas eu fico muito feliz, porque muitas das coisas que eu hoje vivencio já estão aqui dentro de mim, né? Olha o Tocantins, calor danado. Também, Cláudia, saudade, querida. Três Rios no Rio de Janeiro, Montes Claros. Acho que a maioria aí já tá passando frio, né? Olha aí, ó. 10 graus em Belo Horizonte. Gente, hoje aqui tava dia de praia. Vocês não vão acreditar. Tava calor. No sol tava muito quente. Né? E agora que eu decidi que eu vou ser magra, né? Eu tenho um personal. E daí o que aconteceu? Nós fomos fazer caminhada, né? Então eu faço 3 vezes na semana. Hoje era o dia do aeróbico. E aí eu fui caminhar. Meu Pai Santíssimo da Misericórdia. Quando ele chegou aqui embaixo, daí ele, então tá bom, Eliane, até amanhã, e veio pra me abraçar. Eu falei, nem me chega perto. Eu tava vermelha, roxa, rosa, quase da cor do meu vestido. Deus Nosso Senhor, né? Olha, Itajubá, eu tenho meu sobrinho fez faculdade em Itajubá, de engenharia megatrônica, e a mulher dele é de Itajubá. Olha só, que amor, né? Eu não conheço essa cidade, não. Várzea Paulista também não conheço. São Paulo a gente conhece bastante coisa. Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estar aqui. E a Índia ainda é de Cuiabá. A Rose é de Florianópolis, né? Sim, eu tô muito chique de personal. Não, é porque na verdade é assim, né, gente? Eu detesto atividade física. Se eu não pagar alguém pra puxar, pra pegar no meu pé, o que vai acontecer? Eu não faço, né? Eu não faço. Por quê? Porque eu pergunto, sofá, caminhada. Eu não preciso perguntar 3 vezes que eu quero sofá, né? Então, pronto. Cada um tem que procurar o seu mecanismo, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar o personal. Fala pra sua vizinha, querida, eu faço a comida todo sábado para você. Vamos caminhar todos os dias? É isso, gente. O que a gente faz? A gente procura aliados, né? Eu no começo a minha filha falou, mãe, eu vou caminhar contigo, né? Mas aí tem que ser no horário dela, horário do meio-dia, aquele calor desgraçado. Não temos condições, senhora, não temos condições. Então eu tô muito de boa. A Luziana, no Goiás, eu conheço, é pertinho, né? Quer dizer, conheço não, né? Conheço Goiânia, né? Conheço Aparecida, tá? Sandra, meu amor. Pessoal de Portugal sabe que hoje... Engraçado que hoje foi o dia dos portugueses. Eu atendi 3 pessoas de Portugal, né? Então, uma de Maia, uma de Porto e uma de Lisboa. Foi uma delícia, né? Porque eu sou doida por esse povo de Portugal, gente. Se tem uma coisa que você pode fazer na sua vida, junta dinheiro para ir para lá. Sempre tem promoções inacreditáveis. Eu amo tudo. Amo a comida, amo os portugueses. Tudo é maravilhoso, né? Então, vamos lá. Agora...
O Instagram já tirou a faixinha e já falou que todo mundo foi avisado, a gente vai esperando as pessoas entrarem. E hoje a nossa live, ela vai falar um pouco sobre a nossa... os filhos com relação aos pais, né? O que nós podemos fazer para melhorar a vida dos filhos, né? Os filhos, como vocês sabem, nós todos estamos ligados a todos. Mas o nosso sistema, que é aquilo que a gente trabalha muito nas constelações, o sistema, de onde eu venho, né? E de onde eu venho é uma coisa muito forte. Por quê? Porque nós temos as 3 leis, que é o pertencimento, ordem e equilíbrio. E isso aqui é o que comanda a maioria da nossa vida. Tanto na felicidade quanto na doença, né? Tudo isso, muitos sintomas que eu trago e que muitas pessoas trazem na constelação, o sintoma ele está ligado a um movimento que eu estou fazendo. Mas quando a gente olha para os filhos, isso é muito mais grandioso, né? Por quê? Porque os filhos são a nossa extensão, né? Os filhos são as pessoas que a gente, por amor, colocou no mundo. Mas antes de eu ter os meus filhos, eu sou filho de alguém. Então, quando eu entendo esse processo, meus pais, meus filhos, mesmo que você não tenha filho, mas você olha, meus pais e a gente já começa a entender um monte de coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe hoje para a gente olhar é o nascimento. Então, vamos lá. Bom, todo mundo aqui nasceu, não é? E não foi de chocadeira. Às vezes, quando eu boto um post, a pessoa vai lá e fala assim, mas quem não teve pai? Eu falei, mas por que? Você nasceu de um ovo? Não é? Porque não existe, gente. Todo mundo tem uma mãe biológica e um pai biológico. Todos nós temos. Então, não tem jeito. Né? A gente tem que olhar para essas criaturas que nos deram a vida. Não importa se foram bons ou se foram ruins. A gente tem que entender que todas as vezes que eu emano algo para o meu pai e para minha mãe, aquilo acaba voltando, porque é um fio invisível. Sabe assim? Tipo, 50% meu é meu pai e 50% meu é a minha mãe. E a partir do momento que eu tenho pena da minha mãe, o fio invisível volta para mim e aí eu tenho pena de mim mesmo. E se eu tenho pena de mim, nada pode dar certo na minha vida. Né? Bom, quando você vai com um pensamento para um pai, aquilo tudo volta no fio invisível para você. Então, muitas vezes, a repetição ela é inevitável. Por quê? Porque nós estamos naquela vibração contínua, né? Por isso que as pessoas vêm constelar, né? Muito engraçado esse tempo que eu constelei uma pessoa e foi na Itália. Então eu vou falar porque também não vou dizer nome, né? E foi muito engraçado porque ele sentou na minha frente e ele começou, né? O problema dele é porque ele era casado. E aí ele conheceu uma moça no trabalho. E ele se apaixonou por essa moça. E fatalmente acabou acabando o relacionamento. E essa moça fez o quê? Essa moça terminou com ele. E ele achava que ela estava num relacionamento com uma outra pessoa. Né? Beleza, tudo certo. Até aí tudo certo. Ele veio constelar a raiva. Né? A hora que eu coloquei os bonequinhos, né? As âncoras... E a hora que eu entro no campo, né? Que não é difícil, tá, gente? Todo mundo entra no campo de todo mundo. É porque eu tenho mais estudo, talvez seja isso. Não acredito que a gente seja especial, não. Acho que todo mundo dá conta, tá? Eu entro no campo e eu presto atenção naquilo ali que eu tô sentindo no meu corpo. Então é de 5 a 30 segundos é o que vem. Por isso que às vezes a pessoa entra aqui no campo, eu já entro, eu já sinto, já vejo escrito aqui abuso. Já, sabe? Então, é uma coisa doida, eu não sei explicar para vocês, né? Mas isso se chama... Alguns dão o nome, né, de campo morfológico, tá? Não é tão difícil assim, não. Então, é a mesma coisa. Você vai lá e assiste Casa de Papel. Você entra no campo dos bandidos e você já começa a achar que ser ladrão não tem nada demais.
Agora, onde que você acredita nisso? Se você tem aquilo dentro de você que é não roubarás, mas aí por conta da situação da pessoa e do que ele era, a gente já começa a achar que o bandido tá certo. Isso é entrar no campo, tá? E aí eu entrei no campo dele, né? E ele falando da raiva. E a hora que eu coloquei assim, nossa, eu tô vendo uma pessoa assim, bom. E aí eu cheguei no ponto, né? Daí ele falou, é o seu pai, mas por que você tem tanta raiva do seu pai? Ah, porque meu pai traiu a minha mãe com uma mulher do trabalho mais nova, ficou com ela. E aí o que aconteceu? Bem feito, olha só, bem feito. Ela pegou e largou ele por um outro homem. E aí o que acontece? Ele volta pra minha mãe e a minha mãe aceitou. Aí eu falei, você já pediu pra sua mulher pra voltar? Ele, não entendi, como assim? Eu falei, ué, você fez a mesma coisa, não fez? Aí ele, não. Aí eu falei, fez. Você não arrumou uma moça mais nova no trabalho? E aí você não deixou a sua mulher? E aí ela não está, te largou e não tá com outro? Daí ele, meu Deus, é mesmo, né? Então é isso que acontece. Muitas vezes a gente tá no campo das outras pessoas, criticando, julgando e acabamos fazendo as mesmas coisas, né? Mas a cara dele, gente, foi tão engraçada que eu tive que rir. Eu falei assim, você não tinha notado dele? Não, eu não tinha notado. Ele começou até a ficar nervoso. Foi muito engraçado, né? Então, o que acontece? As pessoas não notam esse movimento. Elas simplesmente vão replicando. E por que eu gosto de falar desse movimento que a gente faz? Para que a gente possa olhar para os nossos filhos. Eu vou dizer para vocês por que eu me encantei pelas constelações e por que eu trabalho arduamente em mim. Por conta das minhas filhas. Tudo na vida tem que ter um propósito. Se você não tem um propósito, você não vai a lugar nenhum. Tá? Se você está trabalhando por trabalhar, aquilo vai perdendo a graça. Agora, se você tem um porquê de você estar trabalhando, eu quero comprar o meu apartamento, eu quero comprar meu carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. É o propósito, né? Então, quando a gente olha para esse propósito, a vida se torna mais grandiosa. E eu olho muito para as minhas filhas. Por quê? Porque eu sei que elas não são minhas filhas, elas estão de minhas filhas. Elas são filhas do quê? De Deus, assim como todos nós que estamos aqui. E eu tenho medo, posso dizer para vocês, desgraçado, me pelo de medo, que eu vou chegar no mundo espiritual e aí, não Deus, mas ele vai mandar alguém e vai perguntar assim, o que é que você fez com os filhos que eu te dei, Eliane? E aí, nossa senhora, o que é que eu vou ter que dizer para ele? Senhor, não fiz o que eu deveria ter feito, né? E aí eu já fico mais preocupada. Então, esse é o meu motivo. Tá sem som para vocês, gente? Coloca um na tela se vocês estão me escutando bem, porque a Denise não tá me ouvindo, tá? E aí, pode escrever que tá com som, talvez ela tenha que sair e voltar novamente, tá? Bom, então, o que acontece? Quando eu entendi tudo isso, eu fui atrás de ver o movimento, né? E aí, o que é ver o movimento? O que tá acontecendo na minha vida que não tá bom e o que é que eu tenho que olhar, para onde eu tenho que olhar, qual a dificuldade que eu tenho e que eu tenho que estar olhando. Beleza, então vamos lá. Quando eu comecei a olhar para a minha vida através da visão sistêmica, né, eu comecei a entender aonde estavam as minhas cópias. E a minha cópia estava muito aonde? Em criticar a minha mãe, né, e criticar o meu pai. E aí, automaticamente, quando você sai do patamar, né, de quem veio antes e quem veio depois, automaticamente a vida degringola. Né? Por quê? Porque não dá, é aquilo que a gente fala, você não constrói uma casa em cima de areia. Você constrói uma casa onde ela tem uma base sólida, né? Então, quando eu olho para isso, para esse movimento, eu entendo muito bem o que é que está faltando na minha vida. Foi isso que aconteceu. E aí, quando eu cheguei lá e que eu comecei a olhar tudo isso e fui tirando esse emaranhamento, as minhas filhas foram soltando.
E por que que isso acontece? Simples. E por que que isso não acontece? É simples também, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês que eu acho que isso vale ouro, né? Não pensa que meu pai foi a pessoa mais perfeita e não pensa que a minha mãe foi a pessoa mais perfeita. Não. Mas na verdade, meu pai e a minha mãe foram perfeitos. Por quê? Porque o meu pai eu separo do homem. Então o homem, ele teve várias dificuldades. Meu pai tinha dificuldade com meu avô, e eu sempre falo, se você quer saber se você está no caminho certo, é só você pensar, se você fosse criado pelos seus avós, não como neto, mas como filho, será que você iria dar conta e fazer diferente? Então quando eu comecei a pensar nessas coisas, começou a fazer, sabe assim, ecoar na minha mente e olhar para minha mãe, que passava por grandes dificuldades quando morava na casa dos meus pais. E o meu pai, a mesma coisa, na casa dos avós, né, dos pais dela. E aí eu comecei a entender que eu tinha que aprender a separar o homem da mulher. Porque quando eu faço isso, o que que acontece? Eu consigo pegar aquilo que é meu de direito, que é o que eu trabalho muito nas constelações. Né? E o que que é pegar meu de direito? É aquilo na fecundação. É quando eu, sabe assim, quando multiplica as células e eu tô pronta para começar a vir para o mundo. Então a gente fala muito nas constelações o quê? Que pai é o quê? Coragem, foco, determinação, decisão, persistência, ganhar o mundo, multiplicar o dinheiro, não perder o dinheiro. Então você já dá para saber aí na sua vida se você tá honrando o pai ou não, né? Uma pessoa que antes perguntou, como eu sei que eu tô honrando meus pais? Quando a vida flui. Se a vida não flui, não estamos, tá? Bom, isso é uma coisa. O que é mãe nas constelações? Mãe nas constelações é ganhar dinheiro, amar verdadeiramente. Porque mãe gera. O que é amar verdadeiramente? São as relações. Tem pessoas que vêm pra mim, tem uma dificuldade enorme, não tem amigos, se sente sozinha, não consegue viver uma vida grandiosa, não consegue ter um bom parceiro, nada vai, né? Nem sempre é isso, gente, tá? Mas na grande maioria é. Bom, o que acontece? Por que isso acontece? Quando o homem vai lá e coloca aqueles 360 milhões de espermatozoides dentro da mulher, esses 360 milhões, um deles era você. E eu. E aí, quando chega na metade do caminho, 170 milhões morreram. Quando 170 milhões morreram, você não morreu. E quando você olha aquele óvulo, você pensa, eu vou pegar aquele desgraçado. Não, é ali que eu vou pegar. Eu que vou vir pra terra. E você vai com foco, coragem, decisão. E você vai muito doido pra pegar aquele óvulo, né? Então, o que acontece? Quando você vai lá e olha com esse olhar de grandeza para tudo isso, muito já começa a se movimentar na sua vida. Então você tá aqui hoje, começa a olhar com grandeza para isso. E você vai. Quando o espermatozoide chega, o que ele faz? Eu brinco sempre, né, quando eu faço a apresentação, quando eu tô conversando. O que acontece? A gente não tinha nem bracinho para dar na cara dos outros espermatozoides, né? Então, quando você faz esse movimento, o que acontece? Você tá indo naquela direção. E aí você olha para aquele monte de espermatozoide, você fica enlouquecido, você não dá conta, e você vai, mesmo assim você vai com foco, coragem, decisão. Chega lá, persistência, você bate, tum, você entra. Quando você entrou nesse óvulo, o que acontece? Você, primeira coisa que você fez, multiplicou as células. Você entende por que pai multiplica bênçãos, multiplica dinheiro? Por conta disso. Né? Porque é a multiplicação da vida. Hoje, sem dinheiro, dá para se viver? Não. Hoje, o que movimenta o mundo? O dinheiro, gente. É impossível você querer viver nos dias de hoje de troca. Não dá. Entende? Então, quando você vai lá e entende aquilo que o seu pai lhe deu, isso é grandioso. Bom, o que aconteceu? Você foi multiplicando a célula, multiplicando a célula, multiplicando a célula, até ficar do tamanho que já estava para ganhar o mundo. Então, ganhar o mundo. Pai é mundo. Por quê? Você chegou num ponto e esse ponto de ficar pronto já estava na hora de você vir para o mundo. Por isso que pai é não me sentir perdido, tá ali, saber onde que eu quero ir. Quando a pessoa vem,
não faz a faculdade que o pai pagou, não tem, tá sempre adiando as coisas, não tem foco, não tem persistência, não consegue um monte de coisas a seguir, a ter um plano. Lógico, não tem foco, né? Não tem. Então tá faltando o que? O pai dessa criatura. Mas por que que isso acontece? Por que que a gente perde isso quando a gente nasce? Na verdade, não é quando a gente nasce, é com o passar do tempo. Meu professor fala que as crianças começam, a grande maioria, a desonrar os pais com 1 ano e meio, 2 anos. Olha como isso é forte. 1 ano e meio, 2 anos. Tá? Bom, o que é mãe nas constelações? Mãe é gerar. Gera o dinheiro, gera amizades, amor. É amor. Todas as vezes que uma mulher coloca uma criança na terra, ela corre risco de vida. Ela poderia ter morrido. Então, quando uma mãe decide deixar um filho vir ao mundo, porque ela poderia ter te matado, como poderia ter me matado, né? Porque é dela, ela tinha os motivos dela. Então, o que acontece? Quando uma mãe permite que um filho venha ao mundo, é por muito amor. Porque ela pode morrer naquele momento. Então, quando a gente olha para isso, meu Deus, isso é muito grandioso, muito grandioso. Só o que acontece? A gente vem pro lado de fora. Quando a gente vem pro lado de fora, a gente começa o quê? E eu perguntei pro meu professor, mas por que as crianças começam com 1 ano e meio, 2 anos? Meu Deus, é muito cedo. Porque a gente dá tudo pros filhos. E quando eles vão crescendo um pouquinho, que já começam a andar, o que a gente fala? Não mexe aí, tira o dedo da tomada. Mas meu Deus do céu, por que você tá fazendo isso? Criança, não pode, não faz, não vai, não vamos, senta, não chora, não faz. E aí, é esse movimento de nãos que acaba levando a criança para onde? Para ficar muito chateada com os pais. Bom, isso é uma coisa. Segunda coisa, muitas vezes os pais são obrigados a trabalhar muito e a criança é criada com empregados ou com avós. E isso gera a dor do abandono. Tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho pai, meu pai morreu. Sim, abandona. Por quê? Porque quando você tá ali, a criança, não o adulto, gente, pare de pensar com a cabeça de adulto, né? Pense com a cabeça de criança. Qual é a cabeça da criança? A cabeça da criança é, eu tinha um pai, ele morreu, eu me sinto abandonada, eu não tenho mais essa segurança. Então ele acaba fazendo o quê? Entrando na linha do menos e perdendo o quê? Perdendo essa ligação com tudo aquilo que ele recebeu na fecundação e que o pai deu para ele. E aí o que acontece? A gente começa a desdenhar isso. E aí a gente acha que a gente não precisa de pai, ou isso, ou aquilo, ou tá sempre criticando. Bom, quando eu tô criticando, o que tá acontecendo? Meus pais estão na minha frente. Porque não dá pra você criticar eles aqui atrás, que era onde eles deveriam estar. Atrás de mim, me ancorando. Quando eu perco tudo isso, né, o que acontece? Acontece que eu me desconecto. E quando a gente está desconectado, qual é a maior perda para nós? Né? A gente não se sente forte, nem seguro, e a gente vai para a vida com muito sofrimento. Então, vidas estagnadas. Tem pessoas que chegam para mim e falam, mas a minha mãe é muito narcisista. Todo narcisista passou por dores emocionais muito grandes e que não deu conta. Né? E aí é por isso que eu falo, troque de lugar. Se você fosse filha da sua avó, será que você daria conta? Então, quando a gente olha para esse movimento, sabe, de grandeza de um pai e de uma mãe, não olhando para as faltas, mas olhando para essa dor, né, essa dor da separação, e a gente faz novamente isso aqui, né, para se conectar, automaticamente a gente começa a ir mais forte para o mundo. Então a constelação, gente, nada mais é do que você tá aqui com uma dificuldade e essa dificuldade não é sua, é de alguém. E aí você não tá dando conta de carregar essa mochila, essa pessoa dava. E o que a gente faz? A gente devolve. Constelação tem a ver com relações. As relações mal resolvidas. Tudo aquilo que é excluído, que é criticado, julgado, falado mal, tido pena, segredos, tudo aquilo que ficou oculto,
precisa voltar. Por quê? Para que a gente esteja sempre reconciliado. Meu professor fala uma coisa muito linda que é: se a gente seguisse Jesus, não precisaria de terapia, tá? Porque é isso, reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho. Então, muitas vezes, a gente olha para um pai como um inimigo, porque ele não me deu aquilo que eu queria. Às vezes eu olho para a mãe da mesma forma, mas se eu olhasse para a vida que eles levaram, será que eu faria diferente? Não, tenho certeza que não. Com a cabeça deles nós não faríamos diferente. Nós faríamos diferente com a nossa cabeça, mas muitos de nós o que faz? Julga tanto e critica tanto que acaba copiando, tá? Então, quando hoje uma mãe, e aí eu vou falar dos filhos, né? Não só de nós, mas nós, os filhos que nós colocamos no mundo, que isso é muito importante, tá? Depois me lembra no final que eu falo, tá bom? É que eu fico lendo aqui vocês escrevendo, mas aí vocês têm que deixar mais pro final, que eu abro ali e vocês colocam, porque senão eu vou ler, me atrapalho, saio do meu fio do raciocínio, tá? Bom, então vamos lá. Então, quando eu olho para os meus filhos e paro de olhar para os meus pais, o que eu faço? Eu começo a ver que movimento eu quero ali. Agora, se eu tô sempre olhando para os meus pais, os meus filhos não são felizes. Tem gente que pergunta: ah, mas quando eu sei que os meus, que tá tudo certo comigo? Olha para os seus filhos. Seus filhos têm muito medo? Alguma coisa tem. Seus filhos têm muita insegurança? Se os filhos criticam demais, né? Quando alguém vai lá na caixinha e pergunta assim para mim: nossa, minha filha me critica demais. Olhe para sua relação com a sua mãe, não é? Porque você estava aqui, passou para cá para criticar os pais, os seus filhos passam para cima de você. Não tem jeito. Isso é assim, é o normal, né? É aquilo que vai acontecendo, por isso que a gente fala que é a maldição das constelações, a gente fala, né? Que é o quê? A coisa vai descendo até que alguém decida cortar aquilo e mudar, tá? Então, quando nós viemos de pais que têm dificuldades, não tem como eu não entrar no campo dessa pessoa, tá? E aí, quando eu entro no campo dessa pessoa, eu automaticamente começo o quê? Eu começo a estar copiando e botando novamente aquilo no campo. Uma frase do Bert é: quem sabe em mim você ama mamãe, quem sabe em mim você ama papai. Então, muitos filhos acabam fazendo o quê? Trazendo as coisas dos avós. É sempre no nosso sistema, tá? Acabam trazendo coisas dos avós e aí os filhos olham: meu Deus, mas é igualzinho o avô. Por quê? Muita crítica para aquele avô, acaba vindo um filho trazendo. Por quê? Porque em filho a gente ama qualquer coisa, né? Em filho a gente trabalha para perdoar qualquer coisa. Eu posso até não concordar com a atitude dos filhos, posso, mas eu os amo incondicionalmente. Né? Se um filho seu hoje cometesse algo terrível e fosse preso, você ia lá largar ele na penitenciária, não ia lá vê-lo? Não, isso não aconteceria, a gente iria, não é? Por quê? Porque é esse amor, né? Então, quando nós colocamos filhos no mundo e nós estamos com muitas dificuldades, os filhos acabam o quê? Acabam entrando no nosso campo e por amor cego, muitas vezes, acabam fazendo cópia, né? Então, por exemplo, se a minha mãe não foi feliz num casamento, eu também não posso ser. Então eu faço de tudo. Tem muitas pessoas que vêm constelar e falam: eu não sei, Eliane, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho um marido maravilhoso, mas eu não dou conta, eu tô sempre implicando com ele, eu tô sempre incomodando, eu não quero ser assim, né? E eu falo: como foi a sua vida com da sua mãe e do seu pai? Então a grande maioria de nós fica sempre copiando aquilo. Se a minha mãe teve um homem que traía, eu também. Na minha família era assim. Então a minha avó, minha mãe, eu, né? E aí você vai só simplesmente passando para baixo. Então quando a gente entende isso, a gente entende que você que está aqui hoje tem filhos, a responsabilidade da felicidade dos seus filhos é sua. Não tem jeito, é sua. Ah, mas Eliane, eu já fiz um monte de coisa, eu já abandonei, eu já fiz isso. Não tem problemas, o amor apaga uma multidão de pecados.
E isso para mim é uma das máximas maiores, né, que foi do apóstolo Paulo. Porque isso move o meu coração. Porque eu não penso que eu fui perfeita. Não, eu fiz um monte de coisa errada. Eu não fui uma pessoa maravilhosa. Eu tinha dores emocionais. Eu não era de abraçar, eu não era de beijar. Eu era uma pessoa do fazer, muito dura. E eu achava que os meus filhos iriam entender que isso era amor. Não, as pessoas querem. As pessoas gostam de receber um abraço. As pessoas gostam de receber uma palavra, né? Então, muitas vezes a gente não fala isso para um pai, para uma mãe, mas fala para um homem que acabou de conhecer e ele nem deu a vida para você. E por que você não reconhece essas duas criaturas que estão aqui? Não é? Tudo bem, tem gente que fala, ah, mas o meu pai abusou de mim. Não, não foi seu pai, foi o homem, né? O seu pai, ele é o quê? Perfeito, porque ele te deu a vida. Mas eu preciso conviver com ele? Não, eu só preciso agasalhar aqui dentro. Ah, eu tenho uma mãe que é narcisista, só judia de mim, isso, aquilo. Se afaste. Às vezes a gente precisa se afastar de uma obra de arte para enxergar ela melhor. Então, quando você dá um passo para trás, nossa, esse quadro era tudo isso? Como é que eu não tinha visto? Claro, porque eu estava aqui grudada com a minha cara no quadro. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente começa o quê? A soltar. Eu não sou obrigada a conviver com a minha mãe se ela me faz tanto mal. Pronto, ela me deu a vida e só por isso eu já sou grata. Por quê? Hoje, se você tiver para morrer, você não compra uma vida. Então, aquilo que nossos pais nos deram é muito grandioso. Só que muitas vezes, por amor cego, eu acabo fazendo muita coisa ruim para mim mesmo, né? Que é o que a gente fala que é a expiação. Então, na minha família, né, na minha mãe, tudo, ninguém não tem diabetes. Quem tinha era a minha avó, né? E eu tinha um amor enlouquecido pela minha avó. E aí, para ver ela sem uma perna em casa, isso para mim era muito dolorido, né? Porque ela era muito ativa, ela era uma fofa, meu Deus do céu. E aí eu entendi que eu tava num amor cego. Por quê? Porque médico nenhum consegue entender por que eu tenho essa doença. Porque a minha alimentação é maravilhosa, eu não como doce, eu não como carboidrato, eu gosto muito de proteína e tudo. Então é muito difícil de saber por que o meu corpo faz esse tipo de movimento. Amor cego. Agora eu já falei pra ele, querido, vamos nos curar. Olho pra minha avó e falo, vó, você foi grandiosa. Meu Deus do céu, sem uma perna, você andando naquela cadeirinha de palha, a senhora foi grandiosa demais. E aí eu olho para ela com essa grandeza. E eu sei que eu vou levar um tempo para limpar isso. Mas eu já falei pro meu corpo, nós vamos ter que expurgar isso aí, porque eu não quero tomar remédio pro resto da minha vida. Então a gente começa a fazer um trabalho aqui. Porque é isso aqui que me leva pro campo, né? Então, se uma mãe... eu atendi uma pessoa que foi muito doido o negócio. A mãe quase morreu no parto. A avó dela. A mãe quase morreu no parto, né, dela. E a filha quase morreu no parto também. Então, as três em cadeia. Gente, isso não é hereditário. Entende? Que é o quê? Sofreu na hora de nascer também um filho por amor, né? Então, tem tantas coisas que a gente vai, através do amor cego, que é muito ruim. E aí, se eu faço amor cego com meu pai ou com a minha mãe, o que vai acontecer? Geralmente, os filhos também fazem. Então não adianta, tá nas nossas mãos a mudança, cortar essa maldição para que os nossos filhos venham bem, né? E como o filho precisa de pai e de mãe, quando nós falamos mal de um pai, filho não é amigo de mãe, gente. Ele não é seu confidente. Você não tem que chegar ali e ficar falando porque o meu marido é isso, porque o seu pai, porque isso, porque aquilo, que não sei o quê. Você vai fatalmente fazer a criança tomar uma posição. E geralmente os filhos escolhem quem? A mãe. Por quê? Porque toda criança, o primeiro amor da vida de uma criança é a mãe. Então, quando a gente para de falar mal dos pais, vai falar para outra pessoa, mas você não pode ficar usando os filhos. Por quê? Porque eles vão tomar posição. Eu tomei posição da minha mãe e eu olhava pro meu pai e olhava ele com fraqueza, sabe? Eu olhava para ele, meu pai é um bêbado, meu pai isso, meu pai aquilo. Pronto, tive depressão, síndrome do pânico, não conseguia sair de casa porque eu tinha um medo danado, a lágrima pingava dos olhos. Cara, sem força nenhuma. E hoje, cara, eu tenho uma força quando eu não tenho medo de nada, minhas olheiras foram embora. Por quê? Porque eu decidi que eu tenho meu pai aqui atrás e todo dia pela manhã eu pego na mão dele. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque se não fosse o senhor,
eu não estaria aqui. E muito obrigado por ter me escolhido de menina, porque se não fosse o Senhor, as minhas filhas não estavam aqui. E eu não consigo imaginar a minha vida sem as minhas filhas, entende? E aí eu vou lá e pego na mão da minha mãe, não da mulher, da minha mãe. Eu não olho para nenhuma falta, eu olho para essa grandeza que ela me deu. E aí eu vou lá e faço a mesma coisa. Então, quando você tem um parceiro e esse parceiro não está sendo o melhor que você deseja, ele está te trazendo quem? Seu pai? Sua mãe? Por isso que constelar relacionamento é uma coisa muito boa, porque você acaba vendo de onde essas coisas estão fazendo movimento e trazendo para você, né? E aí, se ele não te traz o melhor e se ele não tem o melhor para te dar, o que é que você pode estar fazendo? Você olha para ele simplesmente com uma frase na mente. Você gostaria que Deus levasse seus filhos? Que ele te trocasse de filhos? Não, né? Então a gente não pode trocar o pai. Só por isso eles já são grandiosos. E não importa o que ele fez, e não importa se ele abandonou, e não importa se ele foi embora. Não. Se você não quer deletar seu filho, se ele é importante, pronto, vai lá e coloca esse homem num patamar. Porque daí você vai estar ajudando quem? O seu filho. Ah, mas o pai era um vagabundo. Querida, não fala mal daquilo que você já comeu um dia, entendeu? É o prato, né, que eu tô falando, tá? Né? Então, cuspir no prato que comeu é ingratidão. Um dia você se apaixonou por ele. Olha para quando você se apaixonou. Olha o que ele te deu, que foi esse filho. Olha para as coisas boas. A gente tem que aprender a sair do campo negativo e entrar para o campo positivo. Porque todas as vezes que você reconhece a qualquer grandeza de uma pessoa, você está olhando para o amor. Você está olhando para a gratidão. E a gratidão é a palavra do universo, tá? Não tem outra, não. Né? Bom, eu tenho a minha colinha, tá? Que tá aqui, tá? E aí, quando a gente acaba olhando para os nossos filhos dessa forma, a gente começa a absolvê-los, sabe? A deixar com que eles sejam livres, com que eles sigam o caminho deles. E isso é o mais importante. Eu acho que é isso que Deus espera de nós. Porque quando Ele nos deu a oportunidade de vir, Ele vai e diz, minha filha, vai e faz o teu melhor. E eu olho para Deus e penso, meu Deus, mas se eu matar, não tem problema, minha filha, eu vou te amar do mesmo jeito. Mas Senhor, se eu roubar, não tem problema, minha filha, eu vou te amar do mesmo jeito. Mas Senhor, se eu adulterar, não tem problema, minha filha, eu vou te amar do mesmo jeito. Né? Então, é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente vá para o mundo desta maneira, aceitando as pessoas como elas são, assim como Ele faz com a gente. Né? Então, quando a gente faz algo, né? E tipo, tá, Eliane, mas agora eu já fiz um monte de coisa errada, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tô brigada com meus pais, eu tô isso. Gente, tudo dá para se ajeitar. Tá? Eu não preciso conviver, lembra sempre disso. Eu não preciso conviver com ninguém. Eu simplesmente preciso olhar a grandeza das pessoas, olhar a grandeza de um marido, olhar a grandeza de uma esposa, né? Olhar a grandeza de um pai, olhar a grandeza de uma mãe, olhar a grandeza de uma avó, de um avô. E isso vai me levar para um movimento que é um movimento do universo. Aceite as pessoas como elas são. Quando você chega e fala, eu só vou te amar se você for mais magro, mais alto, se você cuidar da casa, se você colocar o dinheiro dentro de casa, se você for um bom pai, se você for um bom marido, se você lembrar das datas de aniversário, se você me beijar, se você disser sempre o quanto eu sou importante, se você é isso, se você é aquilo, se você juntar a toalha, se você baixar a tampa do banheiro, se você limpar a casa melhor. Gente, isso é amor exigente. Isso não é amor. Né? Eu não sei se eu falei para vocês, né, dessa série que é a Rainha Charlotte. Meu Deus, eu chorei, porque eu achei aquilo tão lindo, que é o que a gente aprende nas constelações. Quando ela vai lá e olha para ele que ele é esquizofrênico, e ela fala, por que você tá comigo? Eu sou louco. Né? E ela olha para ele e fala, eu amo você. Se a doença vem junto, tudo bem. É isso. Quando a gente olhar para a vida, sabe, com esse amor, a gente para de cobrar. Porque o problema qual é? Claro, todas as vezes que eu tô aqui emanando cobrança, mãe, você não foi boa.
Né? Pai, você faltou. Vocês me abandonaram. Meu marido não fazia. Cara, se eu vou para o universo sempre com esse movimento, o que eu vou atrair? A mesma coisa. Então, a pessoa fala assim, não, mas eu não falo nada. Ué, mas se pensa, pensamento é tudo, gente, é emanação. Quantas vezes você já foi num lugar que você se sentiu mal e ninguém precisou falar nada, você sentiu, é a energia do local, né? A energia das pessoas que estão ali. Então isso é que é grandioso. Por isso eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, né? Mas principalmente aquilo que eu penso, eu tenho que trazer para cá, para agasalhar aqui. Então, eu lembro que eu já tive muitas dificuldades. Eu falo sempre, eu gosto muito do Ho'oponopono, porque quando eu tô precisando limpar algo, é no Ho'oponopono que eu me seguro, né? Então, eu sempre falo, né? Eu falo o nome da pessoa e falo as 4 palavras, né? As frases, aliás. Me perdoa, sinto muito, eu sou grata, eu te amo. Por quê? Porque eu peço muito a Deus, Senhor, eu quero sair disso. E foi assim que eu fui me modificando e foi assim que eu fui olhando para um lugar diferente. Hoje eu olho para uma pessoa e quando eu penso em criticar, eu mesmo já falo para mim. Por isso é viver consciente. Dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Agora a felicidade ela é muito cara. Por isso que muitas pessoas não vão ser felizes porque não querem pagar o preço. Então, quando eu penso algo, eu já falo, que bonito, né, Eliane? Olha que bonito. Se você vivesse a vida que a pessoa viveu, será que você faria diferente, Eliane? Não. Então, para. É isso. Só pare de julgar, de criticar. Ah, falo mal de uma sogra, falo mal de uma mãe. Meu Deus, mas se você vivesse a vida dela, né? Ah, mas Eliane, não é fácil aguentar a pessoa, porque ela tá sempre... Pare de criticar mentalmente que você para de receber. E isso eu garanto que funciona. Por quê? Porque eu vejo isso todos os dias. Quando você muda, muda. Eu constelei uma pessoa na sexta-feira, hoje ela mandou uma mensagem, quase chorei. Por quê? Porque ela pediu para sair da inércia. E os filhos estão com muitas dificuldades. E aí, foi incrível, porque eu conheço os filhos, né? E eu já notei que de sábado para cá os filhos já são outras pessoas. No escrever, na gratidão, nas palavras. Então, gente, existe milagre? Não. Existe mudança de postura. E a mudança de postura faz as mudanças. Tá? Então, quando eu quero saber se os meus filhos estão bem, se eu estou honrando meus pais, olhe para os seus filhos. Se eles estiverem bem, você está bem com aqueles que estão aqui atrás. Tá? Então, comece a colocar os pais atrás para que você possa ter um caminho para seguir para o futuro. Aí a vida sai da estagnação. Aí melhora a parte do dinheiro, o dinheiro vem, o dinheiro fica, vem amor, vem mais paz de espírito, você se sente muito mais leve, você tem foco para perder peso, você tem tudo. Por quê? Porque para de reclamar dos seus pais. Às vezes dá conta sozinho? Não dá. Por isso que tem gente que vem constelar. Por quê? Porque não dá conta sozinho. Porque aquilo tá tão arraigado que ele não consegue soltar. Porque a mente lógica dele vai, mas o coração não. E a constelação, ela trabalha o quê? Com a alma, com o coração. Então, quando a gente faz uma constelação, o que acontece? É a alma das pessoas que trazem aquilo. Então, é como se as pessoas se entrelaçassem no amor, sabe? O algoz solta, né? A vítima sai do papel de vítima. Então é uma coisa muito linda, gente, sabe? Mas eu acredito sim que as pessoas podem dar conta sozinho, mas se não der, vocês venham. Bom, agora deixa eu ver aqui o que tinha aqui. Eliane, quando os pais idosos abusam dos filhos querendo que o filho pague o que eles fizeram pelos filhos quando pequeno? Eles podem querer o que eles quiserem. Você dá se você quer. Entende? Mas você fica com peso na consciência se não fizer? Sim. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir pagar para eles o que eles fizeram. Mas eu não preciso dar minha vida para ninguém. Eu não entro nessa, entende? Meu professor, todo mundo perguntou ali quem é o Décio. O sobrenome eu não sei, mas se vocês forem lá onde eu sigo as pessoas, eu só sigo 2 pessoas, que os 2 Instagrams do curso que eu fiz, tá? Que é o Décio e a Ilma. Então, o que acontece? Ele fala uma frase que é assim: quando você tiver de consciência pesada, você está fazendo bom para você. Quando você tiver de consciência leve, você está fazendo bem para o outro. E o outro não te ajuda. Agora,
Por que é que eu tenho tanta birra de dar um pouco para os meus pais? Eu não preciso dar muito, né? Mas se eu tô ali, se eu tenho condição, tá tudo bem, né? Então, os filhos, os pais, não tem jeito. Os pais são que nem criança, tá? Quando eles vão chegando a uma certa idade, eles são mais carentes como uma criança. E às vezes eu não quero dar, por quê? Porque eu acho que meus pais não me deram tudo. Mas quando eu olho para eles dessa forma, coloco atrás, olho com gratidão, com tudo, muitas vezes os pais param de pedir. Por quê? Porque o problema, Bruna, é que muitas vezes você não está olhando para eles com grandeza. Não é? De chegar para um pai e dizer: pai, muito obrigado. Meu Deus, se não fosse o senhor, eu hoje não estava aqui. Eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, eu fui terrível, né? Porque eu era muito general e aquelas coisaradas todas. Eu trabalho hoje pra isso, né? Por isso que eu tô malhando, que eu tô me cuidando, porque eu não quero ser um encosto na vida de ninguém. Mas, quando você escuta de um filho, né? A minha filha no meu aniversário mandou algo, né? E dizendo, agradecendo por ter escolhido ela como filha, né? E que ela me escolheria como mãe. Quando você escuta isso, você entende o quê? Que você fez um monte de burrada, mas aquele filho tá ali para você. Porque ele te aceita daquele jeito. E isso é muito grandioso. Então, às vezes, o que a gente só precisa é botar os pais num patamar de grandeza, sabe? De olhar para ele e falar: pai, tá tudo bem, muito obrigado, sabe? Quando você for visitar, leva uma prenda só para aquela pessoa para dizer: eu me lembrei de você. Então são essas pequenas coisinhas, né, que a gente devolve para eles, porque eu vou dizer uma coisa, a gente vai passar a eternidade devendo. Porque hoje, se a gente tiver para morrer, não compra uma vida. Então o que eles nos deram foi muito grandioso. E quando a gente começar a ficar chateada com isso, né, esses dias veio uma moça falando para mim: mas é que a minha mãe tá doente e eu chego lá e eu tenho que cuidar dela, e isso, e aquilo, e não sei o que, e aí ela já fez cocô na fralda, e não sei o que. Eu falei assim: você já trocou a fralda da sua mãe do tanto que a sua mãe trocou a sua? Aí eu falei: porque rapaz pequeno é de 4 a 7 vezes por dia. Você acha que a sua mãe gosta de cocô? Não, né? Somos todos muito iguais, gente. Então, às vezes, eu só olho e devolvo para aquelas pessoas o que elas nos deram. Mas, lógico, eu não preciso perder a minha identidade nem a minha vida. Eu vou por um caminho diferente, entende? Sem culpa. Eu faço porque eu escolho fazer. Não morro de amores por aquilo ali? Não, mas eu escolho fazer. Por que é que eu escolho fazer? Por conta disso, né? E por conta daquilo outro. Então, quantas vezes uma mãe passou acordada cuidando de um filho? Quantas vezes uma mãe foi lá e doente, e aguentando tudo? Então, às vezes a gente tem que olhar para isso. Eles não estão exigindo muito, não. Eles só estão exigindo que a gente os reconheçam. E o que a gente faz? Birrento, não reconhece. Dê para os seus pais aquilo que eles querem. Elogie, leve presente, sabe? Porque é isso. Mas a minha mãe foi não sei o quê. Quando a pessoa fala assim, que a minha mãe é narcisista, porque a minha mãe tá sempre me botando pra baixo, me xingando, é porque a pessoa já critica ela mentalmente. Ela já tá falando mal. Se ela veio num post, fala mal da mãe, você imagina o que ela fala para pessoas que estão em volta dela, não é? Porque a minha mãe é isso, porque a minha mãe é aquilo outro, porque a minha mãe é aquilo outro, não é? Então, são essas coisas que a gente tem que olhar, não é? Mas o tanto que eu tô reconhecendo essa pessoa. Por quê? Porque se ela tá assim dessa idade reclamando, que infelicidade. Que tanta infelicidade essa pessoa tem. Porque gente feliz não enche o saco, gente, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue entender, né? Os nossos pais. Não sinto falta do meu pai. Cresci sem muita presença dele. Ele é caminhoneiro e viajava muito. Você não precisa sentir falta do pai, a pessoa física, entende? Mas como seu pai está aqui dentro de você. E como é que você vai saber se ele está bem ou não? Você está bem ou não? Olhando para sua vida. Sua vida flui? Na parte de relacionamento, tá tudo bem? Arrumou um homem parecido com seu pai? O dinheiro fica? O dinheiro multiplica?
A gente começa a olhar, aí a gente vai entender. Não tive problema nenhum, Eliane, pra mim tava tudo certo, a minha vida tá indo perfeitamente, as coisas estão se ajeitando muito bem, o dinheiro vem, o dinheiro fica, tenho dinheiro guardado, tô viajando, então tá fantástico, você não tem dificuldade nenhuma mesmo com relação a isso. Pra você, deu tudo muito certo, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que sofrem demais a falta de um pai e de uma mãe. E aí começo a botar isso cada vez mais pra baixo. Deixa eu ver aqui. Meu pai não me ama, não faz nada por mim, tem esquizofrenia. Eu quero ainda tomar. É isso mesmo, é isso que você faz, você toma, né? Toma um amor de um pai, né? Porque ele ama, ele só tem dificuldades com a doença, né? Pergunte a ele se ele gostaria de te amar e viver uma vida feliz ou se ele gostaria de ser doente, né? Com toda certeza ele ia escolher você, eu tenho certeza absoluta. Isso mesmo, compaixão pela mãe, tá? Por quê? Porque quando eu tenho pena, eu coloco a pessoa onde? Num patamar de muito ruim. Toda vez que eu tenho pena de alguém, eu tô tirando a dignidade daquela pessoa. Então eu olho para minha avó, antigamente eu tinha pena, porque eu olhava para ela e coitada da minha avó, passou trabalho na mão do meu avô, 15 filhos, meu Deus do céu, que vida difícil, e tarará, e tarará, e tarará. Hoje eu olho para minha avó e penso, cara, minha avó é muito grandiosa, meu Deus do céu. Gente, se eu tivesse que lavar roupa para 15 filhos sem uma máquina de lavar, me matava. Eu me matava, eu não tinha condição. Então eu olho para minha avó e penso, meu Deus, a minha avó é algo fora do normal. A nossa vida é muito boa, gente. Quando a gente vai olhando a vida dos antepassados lá atrás, é que a gente vê o que era desgraça, não é? Não tinha um telefone, não tinha uma coisa pra gente disfarçar a memória, né? Tipo, ficar olhando ali horas uma televisão, ficar vendo um Instagram, ficar vendo bobiça. A nossa mãe e nossos pais não tiveram nada disso, né? E o melhor de tudo, hoje a gente tem tudo nas nossas mãos. A gente tem live, tem isso, tem aquilo, tem médico, tem psiquiatra, tem tudo. E não estamos dando conta. Imagina essas criaturas que não tiveram nada. E ainda quando diziam que a pessoa tinha que procurar algo para se curar, é porque ele era louco. Então pensa bem, meu Deus do céu, né? Conversa maravilhosa, ouvindo você, posso dizer que sou muito grata de coração aos meus pais. Nossa, querida, isso pra mim é a melhor coisa de se ler, né? Entendo que minha mãe fez o que pôde, como pôde, porém ainda tenho algo em mim que me afasta dela, mas amo. Não, a gente sempre ama, a gente só tem dificuldades, tá? E não é você não, Regiane, tá? É a sua criança birrenta que tá ali, assim como a minha e de tantas as pessoas. Como faz com filhos adotivos? Que pergunta ótima, tá? Como que nós fazemos com filhos adotivos? Simples. Olhamos para aquela mãe com grandeza. Todas as vezes que eu olho para uma mãe ou um pai que abandonaram um filho, o que acontece? Eu estou querendo dizer o quê? Eles não prestam, quando eu não olho para eles com essa grandeza, tá? Mas se não fosse aquela mulher, a pessoa não teria um filho. Só por isso já era para ser muito grato. Tem pessoas que falam o quê? Olham com desprezo ou não contam que eles têm pai verdadeiro. E a pessoa passa uma vida perdida. Não tem jeito. Todas as vezes que você emana para o pai adotivo, aquilo vai para a criança, não é? Por quê? É o fio da vida ligado. Então, quando uma criança vai lá e ela consegue olhar para os pais de forma verdadeira, né? Olhando que os pais fizeram o que puderam. Eu sempre falo, gente, se a pessoa está num relacionamento bom, se a pessoa tem condição financeira, se a pessoa está bem, se ela está amparada, ela daria um filho? Nunca. Então ela deu por amor, porque ela não tinha condições, e daí ela pensa, Deus há de achar uma família boa para cuidar dessa criança. Só que o problema é que quando eu olho para os pais dessa criança, sempre de forma pesada, não é? Ou com raiva, porque eu penso, meu Deus, eu tanto quis ter um filho e não tive, e essa mulher teve e não deu valor e deu. A gente não vive na vida dessas pessoas, a gente não sabe. É a mesma coisa uma pessoa que faz aborto, não isso que tem aí, que as pessoas querem usar como método anticonceptivo, mas se você olhar, se a pessoa estava ali, ela estava bem, se ela tivesse amparada, se ela tivesse vivendo uma vida maravilhosa, ela abortaria? Não.
Então é por amor. Tinha medo, não ia dar, não ia ser amparada, ninguém queria saber, ia ser botado para fora de casa, não tinha dinheiro. É essas coisas que a gente tem que olhar. Todo mundo quer ser bom, gente. E se as pessoas tivessem condição, as pessoas ficariam sim com as crianças, né? Então, quando a gente olha dessa forma, com uma grandeza, a gente passa isso para os filhos adotivos. E eles vão olhar para os pais com grandeza. Vão sentir a falta? Vão. Mas eles não vão ver os pais que favoreceram a vida, porque deram condição a ele, não vão levar a vida com raiva, sabe? Vão olhar para aqueles pais com mais gratidão. Por quê? Porque quando ele olha para aqueles pais, ele vê o quê? Se não fosse vocês, talvez a minha mãe tivesse comigo. E aí a criança fica birrada mesmo. Então o melhor trabalho é: olhe para esses pais com grandeza. Por quê? Porque eles te deram uma grande oportunidade de ser mãe e de ser pai. Não é? Então sempre a gratidão, pode ver que é isso que movimenta o universo. Ah, querida, já tem marcada a constelação, então. Não dá, faz 4 anos que não fala comigo. E aí? As pessoas não precisam falar, entende? A gente só precisa assentir no coração, tá? Ah, meu pai não fala comigo, tudo bem. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Quem procura filho quem procura pai é filho, tá? Não é pai que procura os filhos. Então, você pode só mandar mensagem. Ah, mas ele não vai responder, ele não vai... Tudo bem, faz você o movimento. Você vai lá e manda, dá os parabéns, faz a sua parte. E ele escolhe o que ele quer fazer. Mas quando eu vou lá e fico só com o pai, é porque o problema é isso. Tudo que estão aqui escrevendo é porque falam do homem e não do pai. O pai é grandioso, o pai deu a vida, entende? É assim que a gente olha. Filho que chora por qualquer coisa reclama muito e não está satisfeito com nada. Sempre quer mais. Você tem que olhar se a mãe está satisfeita. A mãe está satisfeita com o casamento? A mãe está satisfeita com a maternidade? A mãe está satisfeita com o trabalho? A mãe está satisfeita com a mãe dela? A mãe está satisfeita com o pai dela? Os filhos são o quê? O nosso reflexo. Não tem outra alternativa, tá? Isso aí eu falo pra vocês. Quando o filho cai nas drogas, tá? Primeira coisa, ele tá o quê? Ele está olhando pro pai. Então ele está reclamando de algo que o pai não deu, ou porque o pai morreu, ou porque o pai bebia, ou isso. Não importa, ele está olhando. Gente, quando um filho não dá certo na vida, ele está querendo dizer o que para os pais? Vocês estão me criando errado, vocês me criaram errado. É isso. Porque quando o filho tá bem, ele quer dar orgulho pro pai. Nossa senhora, eu vou fazer que eu vou dar orgulho pro meu pai, né? Então, a gente olha só pra grandeza, né? Então, quando você fala, querida, que a sua mãe não quer falar com você, deixa ela, só agasalha aqui no coração. Dói, mas é o que ela tá procurando e a gente tem que deixar. Provavelmente ela tem dores emocionais muito grandes, tá? E aí você pode falar: mãe, tá tudo bem, eu te amo do mesmo jeito, tá? Que a gente ama mesmo, né? Gostar, que Deus te abençoe. Eliane estava pensando, que bom, querida. Nossa, isso me dá uma felicidade muito grande. É uma das 7 leis do universo, você atrai aquilo que você é. É isso mesmo, você tem que emanar, tá? Não é pensamentos. Trabalho muito isso em mim, parar de julgar o tempo todo. É porque a gente já nasceu com a língua mental grande, né? Obrigado, querida, muito obrigado. Também faço Ho'oponopono, melhor aula. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz, sabe? Porque se vocês vão olhando e vão mudando aqui dentro, porque uma palavra que entra aqui já muda muita coisa aqui dentro, sabe? Minha mãe é uma pessoa simples, humilde, coração puro, portadora de uma tristeza profunda. Depois de constelar, consigo olhar para essa situação com compaixão? Gostaria de saber. Com certeza consegue, tá? Porque também o que é que acontece? Se você olha para sua mãe desse jeito, a sua vida também não deve estar indo no melhor movimento, né? Adorei, sim, olha lá, maravilhosa, gratidão. Eu critico muito a minha sogra, meu esposo não está conversando com ela. Ótima pergunta. Olha só, nós viemos de Lego redondo e os nossos maridos vieram de Lego retangular. Só vai pegar 2 pecinhas, mas quando você não
olha com grandeza para aqueles que deram a vida para o seu marido, os filhos acabam pegando isso, tá? E aí, provavelmente também os filhos podem estar fazendo isso com o pai. E se o seu marido não fala com ela, e mãe é ganhar dinheiro e amar verdadeiramente, né? Às vezes até a própria relação do casal fica ruim. Como saber se estou honrando meus pais? Filha de pais separados, distante do pai. Como que a gente sabe que a gente está honrando? É isso, é quando a nossa vida flui mais, é quando a gente se sente mais livre, é quando a gente se sente com paz de espírito. Isso tudo faz uma grande diferença, sabe? Quando eu vejo se a minha filha ela tá bem, eu vejo que ela não tem medo, que ela não tem, sabe? Que ela tá feliz, que ela tá indo pra vida, as coisas estão indo bem, né? Às vezes a gente não precisa conviver, a gente precisa agasalhar aqui dentro. Meu filho não tem paciência comigo. Há pouco me chamou de burra. Não, isso você não pode aceitar, tá? Falta de respeito não, porque você que dá comida pra ele, casa, cama, comida e roupa lavada. Então o negócio é o seguinte, a ordem aí está invertida. Quando o filho sai daqui pra falar mal de uma mãe, é também às vezes porque a mãe também critica demais a mãe dela, tá? Mas isso não importa. O que importa agora é, seu filho chamou de burra, chama ele e enquadra ele, tá? Por quê? Ordem. Quem veio antes, veio antes. E na minha casa nunca falta de respeito, nunca existiu. E eu tenho uma fala do Rossano Klinge, que eu adoro, que ele disse, um dia ele chegou em casa e falou pra mãe dele, eu vou sair, passa minha roupa. E aí a mãe olhou pra ele e falou assim, não, você não vai sair. Não, eu vou sair sim. Não, você não vai sair. Como assim que eu não vou sair? Não, você não vai. E aí ele falou, desse jeito eu não vou te amar. E aí a mãe olhou pra ele e falou, eu não preciso que você me ame, eu preciso que você me respeite. Sabe por quê? Porque o dia que você não vai me respeitar, as pessoas lá fora, você também não vai. E a sua vida vai ser muito difícil. E é isso, Giane. Se você não colocar os pingos nos is, querida, seu filho vai pra vida e a vida vai ser muito difícil. Por quê? Porque mãe é amar verdadeiramente e ganhar dinheiro. Então, quando a gente não bota os nossos filhos no lugar deles, e não importa se eles vão ficar chateados, vão ficar... É você que manda, não é? As minhas filhas tinham umas coisas, né? E aí um dia... a gente ia, eu sou espírita, né? E eu tava indo pro centro, né? E eu sempre levei, porque, meu Deus do céu, primeiro a pessoa pode escolher o caminho que ela quiser, mas ela tem que conhecer Jesus, né? Então, eu ia pro centro e levava, né? Pra assistir a palestra. E aí elas diziam, ai, mãe, eu não quero ir, não sei o que, eu falei, oi? Não, eu não quero ir. Eu falei, quem é que paga as contas mesmo dessa casa? Não é que sou eu? Passa já pra dentro do carro que nós vamos pro centro. Entende? Então, hoje, as minhas filhas, elas têm muito compaixão pelo próximo. Por quê? Porque tem Jesus no coração. Hoje as pessoas falam, eu vou deixar o meu filho escolher. Gente, quem paga a comida sou eu, né? É que nem aquele cara que é muito bom, meu Deus. Ele é um nutrólogo infantil. E daí ele fala assim, que a mulher chega, que meu filho só come besteira. E ele, mentalmente, eu penso, seu filho trabalha, ele tem dinheiro, e aí ele começa, sabe? É isso, o filho come bobagem, porque a mãe compra bobagem, não é? A minha irmã, ela compra bastante bobagem pra minha filha, a minha filhada. Quando ela vem aqui pra casa, gente, eu não tomo suco, porque isso só faz gordura abdominal, nem chupa laranja, nem nada, e aquilo ali só tem açúcar, não compro. Não compro porque é caro, não compro. Né? Aí um litro daquele de suco, meu Deus do céu, numa tapada aquilo vai, dá pra comer dá pra comprar uma bandeja de sobrecoxa que dá uma comida para 4 pessoas? Não compro. Meu dinheiro não é pra essas coisas. Então, o que acontece? Ela chega aqui em casa, ela faz todas as refeições, porque não tem bobagem. Mas quando passa uns 4 dias, ela fala assim, Nani, será que não tem uma coisinha doce? Porque eu já tô quase tremendo, né? De falta do açúcar, gente. Viciada, né? Deixa eu ver aqui. Bom, querida, às vezes tem que constelar, tá? Emagrecimento tem muito. O meu vinha do abuso, por isso que eu não conseguia perder peso, tá? Há mais de 20 anos, minha mãe nos abandonou e nunca mais nos vimos. Faz um mês que ela voltou e parece que dentro de mim tudo já mudou. Moramos na mesma cidade, mas a conversa é diária. Não moramos na mesma cidade. Que coisa querida. É isso aí. Ela teve os motivos dela. Né?
Bom, gente, agora eu vou deixar vocês. Essa live fica salva, tá bom? O valor da minha constelação é R$350. É só entrar no link da bio ali abaixo do meu nome, que é aquele azulzinho. É só depois do dia 15 de junho, tá? Porque a minha agenda já tá lotadaça. Eu fiz constelação com você, percebi mudança em todos na família. Até sonhos antigos meus pais conseguiram realizar. Ai, querida, não fala um negócio desse que eu já tenho vontade de chorar, Roberta. Eu já tenho vontade de chorar, gente, sinceramente. Porque assim, ó, são coisas tão pequenas que acontecem, sabe? Assim, numa constelação é tanto amor. E aquilo faz um movimento tão grande que a vida das pessoas mudam completamente, sabe? Então, isso me dá uma felicidade tão grande que vocês nem imaginam. Meu Deus do céu. Meu filho mais velho parece me testar o tempo todo. Sou do tipo durona e autoritária. Tento mudar, mas quando vejo, continuo fazendo o mesmo. Não, querida, quem tenta não consegue. Vá e faça. Entende? É isso. Quando eu vou lá, erro, eu penso assim, o que eu fiz? Agora eu vou mudar. As minhas filhas, quando eu entendi isso, eu já tinha uma coisa que quem chegava em casa tinha que abraçar e beijar. E a minha filha ficava dura que nem um pau. Ai, que saco, mãe. Né? E eu falei, isso aqui é amor. E o amor tem que ser dilatado. Né? E hoje a gente só se vê, se abraça, se beija. Né? As minhas duas filhas. E eu voltei a fazer isso com a minha mãe, entende? Eu antes não abraçava. E eu chegava lá, oi mãe e tal. Agora eu vou lá, abraço, eu beijo, falo que amo. E pronto, é isso. Não, o aborto não é falta de algo, não. O aborto vem muito do medo, vem muito de não ter condições, né? De ter aquela criança. Eu, quando participo de campo, só pego o campo de pai. Opa! Às vezes pode ser nosso, tá? O nosso movimento, né? Somos muito abençoados. Eliane, não... Nossa Senhora, gente, é muita coisa aqui, tá? Então agora deu. Posso mandar mensagem para saber a próxima data? A próxima data do quê? As lives é sempre de 15 em 15 dias, mas eu boto ali no feed, né? Anunciando, tá? Ai, Roberta, querida, muito obrigado por compartilhar, viu? Você fez a minha noite muito mais feliz, tá? Bom, gente, já passou de 1 hora, vamos lá, vou deixar vocês. Se vocês gostaram, compartilhe, né? Isso aqui é um Instagram, e Instagram sempre tem aquela coisa que é quanto mais você compartilha, mais a gente tem seguidores, mais as coisas vão se movimentando. Então é bom pra mim, bom pra vocês, não é? Então eu sou muito grata, muito obrigada por vocês tirarem o dia de vocês, essa noite, esse tantinho pra estar aqui comigo, e agradeço demais, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, e que, olha, essa noite seja uma noite grandiosa, sabe? Vai deitar, segura na mão do seu pai e da sua mãe, não da mulher e nem do homem, e agradece a sua vida. E você tem certeza que amanhã o seu dia já vai começar diferente, tá bom? Beijo, gente. Beijão. Ali você botou data das constelações que ela quer saber. Não, daí você tem que entrar no link da bio. Se você não achar, me pede no particular. Eu mando ali o WhatsApp da minha secretária, porque eu não faço a mínima ideia. Eu sei que eu abri esses dias a agenda, porque eu só abro a agenda diária, entende? E ela vai lá e ela escolhe as datas, ela vai colocando, porque tudo depende do horário da pessoa. Eu atendo muita gente de fora do Brasil, então Portugal é 4 horas de diferença, a Itália é 5 horas de diferença, então eu deixo para ela ajeitar a minha agenda, porque ela sabe direitinho, tá bom? Beijo!